Ganhar dinheiro online com jogos está ficando realmente mais fácil? A pirâmide do RMT. No vídeo de hoje vamos falar de um assunto sério, um fenômeno de pirâmide que está acontecendo nos jogos online. Não sei se você tem percebido, mas por dia lançam diversos jogos e passados uma semana eles praticamente fecham, falem, não tem mais nenhum player online. Se eu falasse pra você que tem gente que ganha dinheiro com jogos online, você acreditaria? E nesse cenário de pessoas focadas nisso, existem três tipos de jogadores. O jogador RMT casual, que é um jogador que curte o joguinho, tá lá pela brincadeira e no final do mês, quando a conta dá aquela apertada, ele faz uma negociação e tira aí seus 300, 500 reais. O jogador que está no jogo só pelo RMT, não está ligando para a economia do jogo e nem se o jogo estará lá amanhã. Ele quer fazer seus 2, 3 mil reais e se o jogo acabar ele simplesmente vai pular para outro jogo e vai funcionar tipo uma praga de gafanhotos em alguma plantação. E por último, estarão os revendedores das coins, dos jogos que precisam se preocupar que a economia se mantenha minimamente estável para que o processo de compra e revenda funcione. Uma vez que esse processo de compra e revenda se quebre, o revendedor simplesmente vai liquidar o dinheiro que tem parado para tirar o menor prejuízo possível sem dó do jogo. Então, qual desses seria o culpado pelo fenômeno de pirâmide que está acontecendo nos jogos? Bom, primeiro eu preciso falar sobre esse fenômeno e o que é esse fenômeno. O fenômeno de pirâmide é basicamente uma estrutura onde uma promessa de ganhos fáceis atrai um público que, para se manter, precisa vender essa promessa geralmente mais barato para um público maior. Esse público maior vai vender ainda mais barato para um público ainda maior e esse público não vai ter para quem vender. E é assim que está funcionando na maioria dos jogos online. Isso já aconteceu na Web3, quando teve aquele boom nos joguinhos online. Lembra? Bomb Cripto, Cripto não sei o que, Cripto. E é natural que isso aconteça. Quem entrava no começo recebia um caminhão de dinheiro e quem entrava no final recebia um obrigado, mas estamos saindo fora. Entendeu o que acontece? Se todo mundo está no jogo para fazer dinheiro, uma hora ou outra esse jogo para de dar dinheiro. Então vamos falar de quem é o culpado e uma possível solução para tudo isso. Jogos foram criados como passatempo. Nos jogos online existe RMT desde que eles foram criados, e os jogos sempre funcionaram bem, contanto que tenham pessoas dispostas a jogar o jogo por diversão, e o jogo se mantenha atrativo e divertido. Não tem problema o RMT. O RMT por si só não imprime dinheiro dentro do jogo e nem inflaciona o mercado. Para entender, é só pensar em uma mina de ouro. Algumas centenas de milhares de pessoas têm ouro em casa, mas quem foi lá no meio da mina foram apenas algumas pessoas, entendeu? Contanto que tenham bastante gente usando o jogo para se divertir, o RMT não é prejudicial para o jogo. E para as pessoas ficarem com a parte divertida nos jogos, alguém tem que ficar com a parte chata. E essa proporção ajuda o servidor a se manter por mais tempo, contanto que mais gente esteja se divertindo do que fazendo a parte chata. Se todo mundo fosse atrás de ouro, o preço do ouro também afundaria. Mas CJ, tu falou que o RMT não inflaciona o jogo. Como assim, cara? Você tá maluco? O RMT por si só não tem essa capacidade. Se a mecânica do jogo funciona de forma justa, quem faz RMT teve todo um trabalho para fazer o item, ou a coin do jogo. E o valor que ele vai vender é proporcional ao tempo que ele levou. O que inflaciona o mercado são os famosos bots, que reduzem de alguma forma o tempo para conseguir tal item. Aí o cara que fazia 20 reais por hora com RMT vai querer manter esse ganho, só que dessa vez ele está fazendo muito mais recursos dentro do jogo. E isso inflaciona o mercado, para conseguir a mesma quantidade de dinheiro e manter o seu ganho. Bom, mas o problema de bot nos jogos é um assunto para um outro vídeo. Nesse vamos falar sobre esse fenômeno de pirâmide em que os jogos são lançados, fazem uma gracinha e logo ficam vazios e precisam fechar. E como nós podemos solucionar esse problema? Bom, o mercado de jogos está cada vez mais dinâmico e as pessoas em geral estão procurando soluções rápidas para os seus problemas. Pouquíssimos jovens procuram jogos como MMORPG, em que você precisa realmente jogar o jogo, upar, grindar itens, acompanhar a história e etc. Eles preferem um jogo que seja mais automático e vá te guiando e dê a falsa sensação de que você está jogando, evoluindo e competindo. Mas a verdade é que se todo mundo está seguindo uma mesma progressão, a única coisa que vai fazer a diferença dentro do jogo é quanto dinheiro você vai investir dentro dele. E dessa forma também é muito mais lucrativo e barato para a empresa. Ela pode fazer um lançamento para esses jovens a cada 3 meses, de jogos com gráficos baratos, uma história bem pobre e uma loja de cash bem cara. Pronto. Não tem incentivo nenhum para as empresas focarem nos jogos com histórias mais complexas e investir nos jogos que nem eram os jogos de antigamente. Bom, mas se os jovens de hoje em dia não querem mais jogar os jogos em que nós fazemos dinheiro atualmente e os jogos que estamos fazendo dinheiro, praticamente todo mundo que joga está lá para fazer dinheiro,
como vamos fazer para conseguir manter essa estrutura? Vamos pensar então comigo. O mercado de RMT pode parecer gigante, e realmente ele é, mas ele é uma bolha. É natural você ver sempre as mesmas pessoas em diferentes grupos de diferentes jogos. E se comparado com todo o conteúdo de jogos que existe na internet, ele é simplesmente uma gota no oceano. Sabe quanto foi o faturamento de jogos online em 2024? O faturamento foi de 187,7 bilhões de dólares. Segundo uma estimativa feita pela Pesquisa Game Brasil em 2024, 73,9% da população brasileira joga algum tipo de jogo online. Então existe um interesse global ainda em jogar e gastar muito dinheiro com jogos. Então, na verdade, esse efeito pirâmide que está acontecendo, ele é basicamente programado pela maioria dos jogos, que já entenderam que o dinheiro, a grana e o lucro não estão na continuidade do jogo, estão no lançamento de jogos. A empresa pega, cria uma equipe bem enxuta e faz um lançamento a cada 3 meses. E é assim que a parada vai funcionar. Então, atualmente, para fazer o RMT dar certo nos jogos, ou você precisa entrar em projetos paralelos, os famosos servidores privados, que geralmente tem todo um carinho para ele funcionar, sempre estão trazendo conteúdo e interações entre os players, porque eles têm real necessidade que aquele servidor dê certo, porque não tem dinheiro para criar e lançar um jogo a cada 3 meses. Ou você aceita que para você se manter no mercado de RMT, você vai precisar ir em um jogo por mês, investir e aprender a jogar. Bom, resumindo, nós que fazemos parte do mercado RMT, precisamos sempre estar dispostos a inovar e acompanhar o vento conforme ele segue. O jogo que hoje está pagando R$100 por dia, amanhã pode pagar R$10. E todo esse mercado é bem mais difícil sozinho, principalmente se você está sem saber como começar. Experimenta dar uma chance para minha mentoria Bando de Corvos. É um grupo mentoria que eu estou montando com foco em RMT e ganhos online. Eu liberei 10 vagas para testar um novo formato de mentoria em grupo, ao invés de individualizada, onde os vídeos já ficam todos disponíveis e você pode ir acompanhando todas as novidades. O valor da mentoria por enquanto está de R$250 por R$47 sem renovação automática, você renova se você tiver interesse. Além disso, você ganha acesso a todo o conteúdo e estratégia que eu uso para fazer dinheiro nos jogos. Também vai ganhar um vídeo que ensina o básico para fazer RMT em qualquer jogo online. Pode tirar suas dúvidas comigo, conforme forem surgindo, e também ganha uma lista com os principais grupos em diversos jogos RMT. É só clicar no primeiro link da descrição, garantir sua vaga e bora pra cima.